Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje, para dar continuidade ao nosso curso básico de raciocínio lógico, hoje é a nossa terceira aula e os conectivos a serem trabalhados hoje são os conectivos condicional e bicondicional, também conhecidos como se, então e se e somente se. Se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, eu peço a você que pare esse vídeo, entre no nosso canal, acesse a nossa playlist de raciocínio lógico e assista a primeira e a segunda aula para ter uma sequência legal. O conectivo se, então, é um conectivo lógico representado por essa setinha aqui, ó, numa única direção. Direção na leitura da esquerda para a direita. Então, vamos explorar o conceito desse conectivo. Considere duas proposições, P e Q. A proposição P, então Q, é chamada de proposição subjunção ou condicional. Esse segundo nome é mais conhecido. Os autores de livro, nas provas de concurso público, aparecem mais esse segundo nome aqui, a condicional. E a leitura é feita da seguinte forma: se P, então Q. Vou dar um exemplo para vocês. Se fizer sol, então irei à praia. Então, nesse caso, fazer sol é a primeira proposição. E a segunda proposição é irei à praia. Observe que nós estamos impondo uma condição. Eu irei à praia se fizer sol. Podem ocorrer as seguintes situações se eu fizer essa afirmação. Se fizer sol, então irei à praia. A primeira, fez sol e fui à praia. Eu disse a verdade, pois a minha afirmação original era: se fizer sol, então irei à praia. A segunda situação, fez sol e não fui à praia. Eu menti. Terceira situação, não fez sol e não fui à praia. Eu disse uma verdade. Quarta situação, essa é a que mais aparece nas provas de concurso público. Não fez sol e fui à praia. Isso também é verdade. Eu disse a verdade, pois eu não disse nada o que faria se não fizesse sol. Então, esse conectivo lógico, ele costuma aparecer muito em prova de concurso público, principalmente com essa quarta situação aqui, ó. Não fez sol e fui à praia. A afirmação original era: se fizer sol, então eu irei à praia. Eu não falei o que eu iria fazer se não fizesse sol. E a tabela verdade para o conectivo se, então, é essa daqui ó, que você está vendo. A proposição composta P, então que, ela só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Voltando no exemplo que eu dei para vocês, tá aqui, ó. Fez sol e não fui à praia. É o que está acontecendo. Fez sol, primeira proposição, verdadeira. Não fui à praia, segunda proposição, falsa. Nesse caso, e somente nesse caso, o conectivo se, então, ele será falso. Ou seja, a proposição composta P, então que, ela será falsa. Se as duas proposições forem verdadeiras, o valor lógico da proposição composta é verdadeiro. Se a primeira proposição for falsa e a segunda verdadeira, o valor lógico da composição é verdadeiro. E se as duas proposições forem falsas, o valor lógico da proposição composta também é verdadeiro. É a situação 3. O exemplo da situação 3 aqui, ó. Não fez sol e não fui à praia. Então, observe que nesse caso a proposição P ela é falsa e a proposição Q também é falsa. Logo, o valor lógico da composição é verdadeiro. Vamos explorar agora o conectivo bicondicional, o quarto conectivo lógico que costuma aparecer em prova. Conectivo, também conhecido como se e somente se, é esse conectivo lógico aqui, ó, que é setinha nas duas direções. Se P e Q são duas proposições simples, a proposição P se
e somente se que é chamada de bijunção ou bicondicional. Esse nome aqui é o que mais aparece nos autores de livros de raciocínio lógico, nas bancas de concurso público. Vamos ver um exemplo. Irei à praia se e somente se fizer sol. Então, ir à praia é uma proposição, vamos chamar essa proposição de proposição P, e fazer sol é a outra proposição simples, é a proposição simples que. E no meio nós temos o conectivo, se e somente se. Então, é P, se e somente se que. Assim que a gente escreve. Por que é chamada bicondicional? Nós temos setinhas para os dois lados. Então, nós podemos escrever essa proposição composta de duas maneiras. Nós podemos escrever P, então que. Lembra do conectivo anterior, o então? E também nós podemos escrever que, então, P. Podem ocorrer as seguintes situações se eu fizer essa afirmação. A primeira, fez sol e fui à praia. Eu disse a verdade. Observe que fazer sol, uma proposição verdadeira. É a proposição que, sendo verdadeira. Fui à praia é a proposição P, verdadeira. Então, fez sol e fui à praia. Eu disse a verdade. Afinal de contas, eu iria à praia se, somente se, fizesse sol. Segunda situação, fez sol e não foi à praia. Eu menti. Observe que aqui nós temos não fui à praia, é uma proposição simples, falsa. Terceira situação, não fez sol e fui à praia. Eu menti também, pois a primeira proposição, tá vendo? Ela é falsa, ó. Não fez sol e fui à praia. Então eu menti. Quarta situação, não fez sol e não fui à praia. Nesse caso, as duas proposições, elas são falsas. As duas proposições simples que compõem a proposição composta, as duas são falsas. Logo, eu disse a verdade. Não fez sol e não fui à praia, eu estou falando uma verdade. Você vai entender melhor agora quando colocarmos a tabela verdade. E como fica a tabela verdade nesse conectivo, no conectivo bicondicional? A tabela verdade fica assim, ó. Se as duas proposições P e Q forem verdadeiras, a composição bicondicional entre elas também é verdadeira. Se uma das duas for falsa, a composição também será falsa. Observe na tabela verdade aqui, ó. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a composição é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a composição é falsa. E se as duas proposições simples forem falsas, a proposição composta bicondicional entre elas será verdadeira. É exatamente essa quarta situação aqui, ó. Observe que as duas proposições simples que compõem a proposição composta, as duas são falsas. Não fez sol e não foi à praia. As duas são falsas. Então, a composição, a proposição composta bicondicional entre elas é verdadeira. Quando eu falo não fez sol e não foi à praia, eu estou dizendo uma verdade, considerando que a proposição composta original é irei à praia se somente se fizer sol. Então é muito importante repetir isso, é muito importante. Pausa a aula, volta, assiste de novo, faça anotações que você vai entender. No início é complicado mesmo, é difícil, a maioria dos candidatos tem dificuldade nesse assunto, mas é possível você compreender isso. Como é que pode cair na prova? Então, peguei essa questão para exemplificar e você entender melhor como as bancas das provas de concursos públicos podem cobrar esse tipo de assunto. Considere as proposições compostas M e N. Proposição composta M. 2 mais 5 é igual a 7, ou, observe o conectivo lógico, ou 2 mais 5 é igual a 6. E a proposição N é se 2 mais 4 é igual a 8, então 2 mais 6 é igual a 9. Estudemos inicialmente a proposição M. Observe que a proposição M
é uma composição com outras duas proposições. Vamos escrever proposição P. 2 mais 5 é igual a 7. E proposição Q, 2 mais 5 igual a 6. A proposição composta M é P ou Q. Na nossa segunda aula, nós estudamos esse conectivo ou aqui, ó. Então, a questão pede para você dar valor lógico para as duas proposições. Os valores lógicos de M e N são respectivamente. Será que as duas proposições são verdadeiras? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira ou as duas são falsas? Vamos analisar M inicialmente, como eu falei. Então, a proposição é P ou Q. Nesse tipo de composição, esse tipo de conectivo, lembre-se, se um dos dois forem verdadeiros, a proposição composta é verdadeira. Observe que a proposição P, ela é verdadeira, mas a proposição Q, ela é falsa. Por quê? A proposição P diz que 2 mais 5 é igual a 7. Isso é verdade. A proposição Q diz que 2 mais 5 é igual a 6. Isso é falso. Então, nós temos para o conectivo ou, uma sendo verdadeira e a outra sendo falsa. Logo, o valor lógico da proposição M é verdadeiro. Basta que uma das duas proposições na composição ou seja verdadeira para que o valor lógico da proposição composta seja verdadeiro. Logo, M é verdadeiro. Vamos analisar agora a proposição N. Na proposição N, nós temos, suponhamos que P seja a proposição 2 mais 4 igual a 8 e Q seja a proposição 2 mais 6 igual a 9. A composição é uma condicional, aqui a palavrinha, ó. Então, se, aparece o se antes da primeira proposição e aparece o então depois da primeira e antes da segunda proposição. Então, nós temos a seguinte composição: se P, então Q. Nesse caso, a proposição P, ela é falsa. Ela é falsa porque 2 mais 4 é igual a 8, é uma afirmação falsa. E a proposição Q também é falsa. 2 mais 6 igual a 9 é uma proposição falsa também. Portanto, nós temos que as duas proposições, elas são falsas. Mas nesse tipo de composição, na composição se, então, se as duas proposições forem falsas, a composição é verdadeira. Se 2 mais 4 é igual a 8, então 2 mais 6 é igual a 9, é uma proposição composta verdadeira. Lembre-se que lá na primeira aula nós exploramos que nem sempre a lógica matemática ela condiz com o tradicional, condiz com a realidade. Em muitos casos você vai ter dúvidas com relação a isso. Esse é um exemplo. A primeira proposição ela é verdadeira e a segunda proposição ela é verdadeira também. Logo, resposta da nossa questão, letra A. Então, espero que esteja sendo esclarecedor para vocês. O importante é você repetir as questões, volta na tabela verdade, volta o vídeo, volta lá na tabela verdade para você entender melhor essa questão aqui, essa última questão, a tabela verdade, principalmente da condicional, que vai ficar bem claro para você, ok? Até a próxima aula. Grande abraço.